Olá, pessoal! E agora vamos falar de Marte no signo de Escorpião. Como é que essa energia marciana age nesse signo? Bom, a gente aprendeu que Marte tem a ver com a nossa coragem. É um planeta que está vinculado à nossa ação, que está vinculado ao nosso foco, à nossa afirmação diante do mundo. É aquela energia que faz com que a gente levante todos os dias e tome atitude na vida, que corra atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. Marte mostra como a gente conquista as coisas na vida. É a nossa luta diária, é onde está a nossa meta, é onde está o nosso objetivo. É uma energia de muita pressa, geralmente traz essa energia de pressa, de urgência e que nos impulsiona de alguma forma. Geralmente é esse impulso de Marte que faz com que a gente tenha coragem diante de algum risco. É a forma como a gente se defende também do mundo muitas vezes e também como a gente reage ao mundo, né? O mundo às vezes olha pra gente, nos agride e esse Marte é que responde pro mundo. Marte tem a ver com a energia masculina também, a forma como a gente luta por aquilo que quer, que desperta o guerreiro dentro de nós, seja homem, mulher. Esse Marte, essa energia masculina é o guerreiro que realmente existe em cada um e que faz com que a gente lute, que a gente conquiste, que a gente alcance, que a gente tenha foco, que a gente tenha metas. É a energia que penetra. Essa energia marciana tem muito a ver com a nossa ação sexual, como a gente age sexualmente, a nossa intimidade sexual também. E Marte, obviamente, tem a ver com a nossa identidade pessoal. É como a gente mostra também para os outros a nossa identidade, né? É o que as pessoas enxergam geralmente. E é geralmente através das ações que a gente mostra quem a gente é, né? Bom, mas como é que esse Marte funciona dentro do signo de Escorpião? É importante a gente lembrar que o signo de Escorpião é regido por Marte também. Escorpião é regido tanto por Plutão quanto por Marte. Então esse Marte, ele se sente muito bem, muito à vontade nessa energia escorpiana. Mas além disso, a gente tem que lembrar dos decanatos. Depende de onde esse Marte está, em qual decanato esse Marte está. Se vocês não sabem o que é decanato, eu vou deixar aqui em cima uma playlist que eu falo de todos os decanatos, que eu tiro dúvidas sobre decanatos, está tudo aqui no izinho e eu vou deixar também no final do vídeo, tá bom? Para vocês ali como um link. Mas dependendo do decanato que esse Marte cai, ele vai agir de forma diferente. Por exemplo, se o Marte cai no primeiro decanato, geralmente a ação da pessoa, as metas das pessoas ficam mais direcionadas para assuntos misteriosos, para uma energia mais estratégica, sabe? Quando você tenta focar realmente, mas você tem aquela energia cirúrgica que corta, que vai lá dentro, nas entranhas e descobre o oculto ali, né? Marte no primeiro decanato geralmente não sente medo de coisas feias, não tem medo de ver a podridão, não tem medo de trazer para fora, né? De expurgar realmente aquilo que não tá legal. E esse Marte no primeiro decanato precisa demais de poder, né? De afirmar a sua identidade através do poder pessoal. Então precisa ter poder, controle, precisa ter domínio das coisas. E esse Marte no primeiro decanato traz um domínio sexual muito grande, uma energia, um impulso sexual muito grande. E geralmente quem tem Marte no primeiro decanato é um impulsivo e compulsivo às vezes por sexo. Agora, se Marte cai no segundo decanato, geralmente essas pessoas elas têm uma ação mais transformadora num sentido mais de alma, num sentido mais leve. Geralmente as pessoas têm uma necessidade de agir quando os assuntos são mais místicos, quando os assuntos são mais espirituais. Geralmente são pessoas extremamente artísticas que agem realmente, que conseguem de alguma forma trazer para fora assuntos que muitas vezes as pessoas não querem colocar, expressar através da arte, vão lá e expressam. Muitas vezes têm a coragem de pegar assuntos referentes a crises, a problemas políticos, ou que pegam assuntos restritos, assuntos delicados, que geralmente as pessoas não querem expressar, ou tem ali uma certa ditadura, né, dizendo não faça isso. É geralmente esse Marte no segundo decanato que põe para fora isso, tem coragem de colocar para fora, de expressar de forma muito criativa aquilo que geralmente é oprimido. Mas esse Marte também ele pode trabalhar e muitas vezes atuar tentando transformar a
alma das pessoas. Esse segundo decanato pode levar as pessoas também a agirem mais dentro de hospitais ou de penitenciárias, ou ser um psicanalista ali para pessoas que estão presas, né? Ou seja, seria mais ou menos nesse sentido. Agora, se esse Marte cai no terceiro decanato, geralmente essas pessoas mergulham fundo nas suas emoções. São aquelas pessoas que são bem investigativas, geralmente buscam assuntos do passado, geralmente têm um interesse em coisas antigas, gostam de estudar mistérios referente à história do planeta ou pelo menos do seu país. Geralmente essas pessoas elas têm uma ação mais direcionada à sua família, uma ação mais direcionada às pessoas que amam, são altamente possessivas, cuidam e tentam manter um controle, né, da sua família, das pessoas que ama. Geralmente são pessoas que invadem a intimidade da outra pessoa, que conseguem alcançar a alma das pessoas e de alguma forma tem uma ação direcionada ali. São pessoas que conseguem transformar as pessoas de dentro para fora, atingindo geralmente o lado emocional. Podem começar trabalhos lindíssimos dentro da psicologia, da psiquiatria, mas geralmente essa energia de Marte aí ajuda as pessoas inclusive a ter um empreendimento em torno desses assuntos, a ter uma instituição que ajude essas pessoas a empreender nesses assuntos. Então é importante ver em qual decanato esse Marte está caindo aí no seu mapa. E um outro ponto que vale lembrar é que essas informações que eu vou passar aqui para vocês agora também serve para quem tem Marte na casa 8. Geralmente quem tem Marte na casa 8 pode ser que se identifique com alguma dessas informações. Mas como é que essa energia marciana se expressa dentro do signo de Escorpião? Bom, uma das características desse Marte em Escorpião é que geralmente as pessoas têm uma necessidade muito grande de se afirmarem pelo poder da autoimagem. Então elas têm uma necessidade de se apoderar de conhecimento, de se apoderar através de bens materiais, através da energia sexual e da conquista, através do seu magnetismo. Ou seja, as pessoas encontram uma forma de descobrir o seu poder pessoal para poder agir no mundo, porque é através desse poder pessoal, dessa imagem, dessa força que eles expressam, é que eles conseguem conquistar as coisas. Mas também esse Marte estando aí em Escorpião traz para a pessoa uma insegurança no sentido de que se alguém destruir esse seu alto poder ou se alguém descobrir a sua fragilidade, ele fica exposto, a pessoa fica exposta. Então as pessoas com Marte e Escorpião tentam de todas as formas esconder todas as suas ações, fazer tudo realmente às escuras, às escondidas, ou sendo bem enigmáticas para que as pessoas não consigam decifrar as suas ações e nem a sua personalidade. Eles mostram o seu poder, mas eles camuflam de alguma forma as suas ações. Geralmente as pessoas que trazem Marte em Escorpião têm um poder cirúrgico incrível. O que é um poder cirúrgico? É uma capacidade de atingir o âmago da situação. São aquelas pessoas que sabem focar, sabem o bisturi, inclusive Marte em Escorpião rege o bisturi. É o bisturi que corta no lugar certinho e aquilo vai entrando ali e vai chegando no câncer, que vai pegando aquele tumor, né? Então ele é muito preciso, ele é muito direto, ele sabe para onde vai. Então ele consegue agir também nos mínimos detalhes. Então essa energia ela é muito estrategista, ela é muito calculista, inclusive. Às vezes até fria, consegue trabalhar através de uma emoção fria, de uma emoção controlada. Mas por um outro lado, esse Marte também traz uma ação muito apaixonante para as pessoas, principalmente quando o emocional delas é ativado. Essas pessoas geralmente agem quando elas realmente gostam, se interessam, se identificam com alguma coisa. É raro a gente ver alguém com Marte em Escorpião fazendo uma coisa que não gosta, ou que não tenha paixão, ou que realmente a pessoa não se identifique. E quando age de forma apaixonada, mas não demonstra essa paixão. Geralmente são pessoas que não demonstram seus sentimentos. O fogo desse Marte ele é controlado. É muito importante a gente entender esse controle que essa energia escorpiana ali de Plutão também consegue ter sobre o fogo, sobre a ação impulsiva de Marte. Ele controla, ele esfria, Escorpião domina. Uma outra característica desse Marte em Escorpião é que a ação é geralmente direcionada para o lado oculto, busca de certa forma um conhecimento dentro
dentro dessa energia mais ocultista para poder obter poder também. As pessoas com Marte em Escorpião tendem a trazer para sua personalidade um poder místico, um poder esotérico, para poder dominar as situações, para poder também se assegurar de alguma forma. Através dos seus conhecimentos, do seu poder físico, ele consegue ter controle de si mesmo e, obviamente, controlar o ambiente externo, o que está acontecendo ali fora dele. É por isso que quando esse Marte em Escorpião se relaciona, a primeira coisa que ele quer fazer é dominar a pessoa. Ele quer ter o controle da outra pessoa, controlar emotivamente, controlar as ações da pessoa, controlar o instinto da pessoa. Ou seja, quanto mais aquela pessoa com Marte em Escorpião consegue controlar a pessoa que ela tem interesse, que ela se relaciona, melhor. Porque esse Marte em Escorpião sabe que uma das suas fraquezas são as suas paixões, são os seus relacionamentos, são as pessoas que conseguem conhecê-la mais intimamente. Então, quando a pessoa tem Marte em Escorpião, quando ela se relaciona, ela tenta dominar, ela tenta controlar o outro, ela tenta camuflar tudo a seu respeito para que aquela pessoa não entre na sua intimidade, mas ela entra fundo na intimidade do outro, tenta identificar tudo a respeito da outra pessoa, dos valores, dos poderes que a outra pessoa detém, para ela conseguir ter o controle disso e de forma que a outra pessoa não perceba, ela controle. E aí ela passa a controlar e a outra pessoa nem percebe que o Marte em Escorpião está ali super, hiper controlando ela. Isso é uma característica bem forte desse Marte em Escorpião. E uma das formas que esse Marte em Escorpião busca também para controlar o outro, ou as pessoas que elas têm interesse, ou as pessoas que elas se relacionam, é pela energia sexual. Geralmente são ótimos amantes, são pessoas que conseguem fazer a pessoa alcançar o clímax, que conseguem chegar lá longe, e é através desse poder que eles detêm sexual é que eles mantêm o controle, porque geralmente as pessoas não querem perder aquela pessoa que consegue chegar aonde ninguém nunca chegou, que consegue tocar e se preocupar com a pessoa em alcançar o clímax, né? Porque a intenção do Marte em Escorpião, principalmente na atividade sexual, é justamente prestar atenção no outro, é focar no outro, é descobrir os mistérios do outro, é levar o outro ao máximo do prazer. Então ele foca no outro, ele presta atenção no outro, ele vai desvendando os mistérios do corpo do outro, encontra o ponto G da pessoa e ali pronto, dominou. E a pessoa não quer perder isso, porque não é uma coisa comum que as pessoas encontram em qualquer canto, né? Uma pessoa que realmente se dedica ao outro, ao prazer do outro. Mas esse ato geralmente tem uma razão, um porquê. E o porquê é justamente o domínio. Uma outra característica desse Marte em Escorpião é que geralmente essas pessoas buscam muito intensamente a sua alma gêmea. Querem encontrar realmente aquela pessoa que complete ela. Principalmente para quem tem Marte no terceiro decanato. Isso é muito comum. E esse Marte em Escorpião também traz para as pessoas uma sensualidade que fica à flor da pele. É visível, as pessoas sentem aquela energia, aquele magnetismo sexual. E geralmente as pessoas que têm Marte em Escorpião têm uma tendência a atrair muitas pessoas, principalmente pessoas mais dependentes. Geralmente atraem pessoas mais sensíveis, pessoas mais frágeis, justamente para ter o controle sobre elas. Um ponto que é importante levar em consideração é que, dependendo de como está esse Marte no mapa de vocês, as pessoas com esse Marte podem ter uma compulsão sexual muito forte, podem se viciar, principalmente se esse Marte estiver no segundo decanato, podem ser viciados em sexo. Se estiver no primeiro decanato, podem ter um impulso sexual incontrolável. Uma outra característica dessa energia em Escorpião é que a pessoa pode se tornar bastante possessiva, podendo tornar a pessoa bastante controladora e ciumenta. Dependendo de como está esse Marte também, essa pessoa pode se tornar bastante agressiva também, quando ela vê que ela está perdendo o domínio da outra pessoa. Geralmente quem tem Marte em Escorpião, principalmente ali no primeiro decanato, geralmente se atraem por assuntos relacionados a armas, policiais, detetives, pessoas que trabalham com investigação e geralmente gostam de trabalhar sozinhos, né? Está na linha de frente ali. E também tem uma atração muito forte para todo tipo de profissão que
seja estrategista, que precisa ser muito bem calculada, muito bem articulada. Uma outra característica bem interessante desse Marte em Escorpião é que geralmente esse Marte ele dá para a pessoa a capacidade da pessoa trabalhar sob alta tensão. Então situações desafiadoras podem trazer à tona forças que a própria pessoa desconhecia sobre ela. Então é na crise, é na situação de desafio que ela vai descobrindo o seu poder, que ela vai conseguindo chegar a soluções que nem ela consegue saber de onde veio, né? Porque geralmente essas pessoas com Marte em Escorpião, sob pressão, a sua intuição aumenta muito com essa energia de água, né? De Escorpião, a sua intuição fica super aguçada. E são nesses momentos difíceis, nesses momentos desafiadores que a pessoa geralmente encontra saídas inteligentes ali. Mas um ponto interessante é que esse Marte em Escorpião pode tornar a pessoa obcecada pelo seu trabalho, principalmente quando o seu trabalho gera adrenalina, quando a pessoa sente essa energia, né, de tensão e que ali ele consegue de alguma forma descobrir coisas novas, poderes novos a respeito de si mesmo. Então ele se vicia nisso e está sempre buscando de alguma forma situações parecidas, situações tensas, e de certa forma acaba se viciando nessa sensação. Então essas pessoas podem se tornar também compulsivas por trabalhos que dê esse empoderamento, onde ele pode se autodescobrir através desse instinto. Inclusive é uma característica de Marte em Escorpião esse instinto sobrenatural e alcançar a origem dos problemas. Então é nessa energia sobrenatural que não sabe de onde vem direito, mas quando vem é certeira. E esse instinto geralmente dá para as pessoas de Marte em Escorpião uma habilidade muito grande de ajudar os outros enquanto elas estão passando por crises. Uma outra característica desse Marte em Escorpião é que geralmente competir para essa energia é coisa séria e pessoal, ou seja, leva tudo para o lado pessoal. Se eu não ganhar, se eu não conquistar, se eu não chegar aonde eu tenho que chegar, a culpa é dela própria. Ela se autopune, ela se autodestrói. E geralmente junto com ela, ela tenta destruir tudo aquilo que levou ela para o buraco também. Isso pode acontecer. Essa energia de Marte em Escorpião pode ser muito vingativa, pode se tornar uma energia muito amargurada, principalmente quando ela não alcança os objetivos dela e principalmente se aquela imagem dela passar por alguma fissura, porque aí ela se torna vulnerável, e a coisa que Marte em Escorpião não quer, que evita de todas as formas, é se tornar vulnerável para as outras pessoas. Dentro de um relacionamento com quem tem Marte em Escorpião, inclusive mulheres que têm esse posicionamento, é muito difícil a pessoa alcançar a intimidade. E se alguém tenta futucar demais a intimidade de uma pessoa que tem Marte em Escorpião, ou seja, vamos supor que uma pessoa que tenha Marte em Escorpião se relacione com uma pessoa que tenha Mercúrio em Escorpião. A pessoa que tem Mercúrio em Escorpião, ela vai investigar, ela vai tentar, através da lógica, da comunicação, vai tentar alcançar aquela pessoa e tentar destrinchar aquela pessoa. Geralmente essa relação não dá certo, porque aquele que tem Marte em Escorpião quer ter o controle do outro, mas não quer que ninguém entre na sua intimidade. E aquele que tem Mercúrio em Escorpião consegue de alguma forma intuir, consegue entrar ali de forma muito inteligente, muito astuta, consegue perceber as fraquezas do outro. Então imagina, né? Isso se estende também para o lado profissional. Geralmente as pessoas que têm Marte em Escorpião, quando trabalham na sua, investigam tudo, descobrem tudo, montam uma estratégia, têm uma facilidade muito grande de penetrar aonde precisa penetrar, calculam bem o seu alvo e chegam lá. Mas se as pessoas que trabalham com ela, se o chefe, se a empresa começa a investigar, a tentar descobrir a respeito da vida daquela pessoa, ela pode ser o melhor funcionário dali, pode ganhar o dinheiro que for, ela cai fora, ela não fica ali. Porque no momento que a pessoa começa a perceber que está sendo ameaçada na sua intimidade, ela sabe que isso é muito perigoso e aí corta pela raiz. Por isso que geralmente as pessoas que têm Marte em Escorpião empreendem, geralmente trabalham sozinhos, ou se não trabalham sozinhos, têm um negócio próprio, ou têm um cargo de comando, trabalham para os outros, mas trabalham sozinhos. Ou seja, são autônomos.
agem por si, se responsabilizam por si. Então é isso, pessoal, esse foi o Marte no signo de Escorpião. Eu espero que de alguma forma essas informações ajudem vocês aí nos estudos. Lembrando que é muito importante olhar o posicionamento do seu Marte, quais os aspectos que ele recebe, em qual casa está, caso caia no signo de Escorpião, ou em qual signo está, caso caia na casa 8. Ou seja, tem muitas informações que são adicionadas a esse Marte aí, quando a gente olha o mapa como um todo. Então é importante levar isso em consideração, tá? Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba, e compartilhe com as pessoas que vocês sabem que tem esse posicionamento. Esse rostinho que está aí na tela é um convite, caso você não seja inscrito no canal, a se inscrever, e esses vídeos que estão aí na tela para vocês são vídeos que são sugestões para que vocês continuem estudando, tá bom? Então é isso, pessoal, e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!